Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa tem o apoio cultural do Grupo Educacional Uninter. Ele também é transmitido pela TV Comunitária de Curitiba, Canal 5 da NET, 72 da TVA, e ele serve de complemento na formação dos nossos alunos do curso de Gestão Pública em todo o território nacional. No programa de hoje nós vamos debater a formação de professores. O nosso primeiro convidado é o professor Ivo José Botti. O professor Ivo é doutor em Educação na área de Política Educacional pela Universidade do Minho, em Portugal, é pró-diretor e pós-graduado de pós-graduação de Pesquisa e Extensão da Faculdade Internacional de Curitiba, a Facinter, é coordenador do Instituto Superior de Educação da Facinter e também coordenador do curso de Pedagogia à Distância da Facinter, além de ser professor, pesquisador, escritor. Professor Ivo, em primeiro lugar, nós queremos agradecer muito a sua presença aqui em Gestão Pública em Debate. O senhor que tem uma responsabilidade muito grande, que é formar professores, pedagogos em todo o território nacional. E eu gostaria, para nós darmos uma introdução a esse assunto, a esse debate sobre a formação dos professores, eu gostaria de dizer, a pedagogia, ela mudou muito nos últimos anos, as várias escolas pedagógicas. Quais são os princípios, podemos assim dizer, da pedagogia, professor Ivo? Em primeiro lugar, quero agradecer o convite ao professor e vereador Jorge Bernardi. Obrigado. Amigo nosso, amigo da comunidade, amigo da educação, obrigado, de modo geral, enfim. De fato, a pedagogia, ela no mundo, ela vem sofrendo constantes transformações, porque, afinal, o curso de pedagogia forma recursos humanos, professores, para atuarem em escolas, não só em escolas, mas também em ambientes não escolares, por exemplo, em hospitais, em presídios, em empresas, em fábricas. Então, o leque, o horizonte da pedagogia, a atuação da pedagogia, a inserção da pedagogia, esse leque aumentou muito nos últimos anos, né? Agora, com as novas diretrizes da pedagogia, deu-se mais dinamismo, mais liberdade, mais autenticidade, de fato, a essa formação de professores, porque hoje em dia está-se muito preocupado com a formação dos formadores, afinal, né? A pedagogia hoje, segundo mudanças propostas pelo MEC, ela forma, podemos assim dizer, professores. Antigamente ela tinha algumas habilitações, como, por exemplo, administrador escolar, hoje orientador, supervisor. Hoje, então, ela se caracteriza aqui no nosso país mais pela formação daquele professor que vai cuidar das crianças no início da sua vida escolar. Seria mais ou menos isso? Isso, mais ou menos isso. Então, hoje forma-se o professor, o gestor escolar, né? E aquelas habilitações que existiam, que agora não existem mais formalmente, mas informalmente, elas estão embutidas dentro do curso de pedagogia, né? Porque não é que agora, porque elas não existem mais, as especializações formalmente, que eu não posso me candidatar a ser gestor ou diretor, por exemplo, de uma escola, de uma instituição escolar, né? E que eu não posso fazer a supervisão, eu posso fazer. O curso de pedagogia continua formando esses profissionais, mas sem especificamente enunciá-los como administrador escolar, orientador, supervisor, né? Mas está embutido, essa formação está embutida dentro do curso de pedagogia. O senhor tem uma carreira longa, uma grande experiência na área da educação. O senhor estudou na Universidade do Minho.
em Portugal. Isso. Na Europa, o nível, digamos assim, nós sabemos que o Brasil encontra muitas dificuldades na área educacional. Agora, uma recente pesquisa ainda aponta que os alunos de matemática e de português os nossos estudantes estão, infelizmente, entre os mais fracos do mundo. Mas lá, as teorias que se estudam nessas universidades, o senhor fez doutorado lá em Portugal, hoje já estão, esses conhecimentos, esses saberes, estão acessíveis a nós aqui no Brasil? Estão sim, só que, como eu falei no início, está-se muito preocupado com a formação dos formadores, aqueles que realmente formam aqueles profissionais que vão atuar como professores, né? Mesmo na Europa? Mesmo na Europa, né? Só que lá eles têm a questão social, por exemplo, que nos pega aqui muito negativamente, né? Então nós, por exemplo, aqui no Brasil e na América Latina, de modo geral, nós temos que investir socialmente também neste candidato, nestes alunos, o que é um diferencial para eles. Eles já podem investir em outras tecnologias, em outros conhecimentos, avançar nos conhecimentos, e não é que eles não se preocupem com a questão social, mas o aluno já vem mais preparado, já vem mais apoiado socialmente de casa. Essa né? questão social, vamos assim ser bastante claro, a própria pobreza, vamos dizer assim, essa questão social lá, em parte, já está resolvida, né? E que Sim. nós temos que solucionar aqui. Por isso mesmo, professor Jorge Bernardi, quando eu estava fazendo doutorado lá na Europa, então a gente viajava, o meu orientador fazia um cronograma e a gente viajava por os diferentes países, visitando as instituições de ensino superior, não somente as instituições de ensino superior, mas também de ensino fundamental, de ensino médio, né? Então, a gente percebia, a gente discutia essas questões, por exemplo, questões de avaliação, questão de política educacional, né? Então, a gente podia perceber nitidamente o grande diferencial que existe de lá para cá, daqui para lá, né? Em que nós, muitas vezes, nós temos que perder tempo positivamente, né? Entre aspas, perder tempo na questão social, né? E dar assistência, e prestar assistência social, inclusive, para esse aluno. Mas você tocou num assunto muito importante, que saiu hoje na internet, o resultado daqueles 57 países que estão em fase de desenvolvimento, que participaram daquele concurso, afinal, da OCDE, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, né? Que é um organismo da ONU, parece, né? É um programa internacional de avaliação de alunos. Isso acontece anualmente. Sim. Infelizmente, dos 57 países, por exemplo, entre os 57 países, o Brasil ficou em 53º lugar em matemática, e em 48º lugar em leitura. O que significa isso? Que o nosso aluno não é que não saiba ler, mas não basta saber ler. É preciso saber interpretar, relacionar esses conhecimentos. Por isso que eu gosto muito em avaliação. Quando eu falo em avaliação, das minhas linhas de pesquisa, é uma das mais fortes, a avaliação. E lá eu falo muito, eu encaro a avaliação sob a ótica de competência, capacidade e habilidade. Então, competência, o aluno sabe, o aluno deve conhecer, ele deve ter conteúdos, mas isso não basta. Ele deve saber relacionar esses conhecimentos, esses conteúdos, aplicar esses conteúdos. Isso também não é totalmente suficiente ainda. Certo. Então, a questão da habilidade. Qual é o segredo da habilidade? É a questão da criatividade. Então, o aluno ser criativo, né? O senhor, aliás, o senhor falando em avaliação, o senhor é autor deste livro, Avaliação Planejada, Aprendizagem Consentida e Fisiologia do Conhecimento, professor Ivo José Botti, pela editora IBPEX. Parece que esse livro, o senhor está saindo uma segunda edição, ele vai estar à disposição em todas
as livrarias do nosso país. Nessa sua pesquisa, nesse seu estudo sobre a questão da avaliação, hoje nós estamos vendo que alguns programas governamentais, eles já não se preocupam ou não querem que haja repetência. O aluno é aprovado mesmo que não saiba, por exemplo, ler. Qual é a sua opinião a esse respeito, professor Ivo? O senhor, desculpe, sim, pela sua experiência, pela sua idade, não que seja uma pessoa de idade, mas somos da mesma geração e nós pegamos a época em que se não passasse até eu peguei o tempo do exame final ainda. Além de todas as provas, tinha que fazer o exame. E hoje parece que isso, pelo menos no ensino fundamental, tem muitas escolas que estão deixando de lado, né? A questão de não repetir, né, de série para série. O ideal seria não deixar ninguém repetir de ano, porque psicologicamente isto abate muito o aluno. Só que nós não temos a estrutura suficiente, a estrutura necessária para que o aluno pudesse, vamos supor, ele não foi bem na terceira série, então ele vai repetir a terceira série. Na verdade, ele não deveria repetir a terceira série, mas repetir durante a quarta série, ao longo da quarta série, aquilo... os conteúdos da terceira. Onde ele não foi tão bem. Então, só que como isso envolve uma estrutura especial, então por isso se torna bastante difícil. Mas, na verdade, se fosse possível, como questão, se a estrutura fosse suficiente, né, seria o ideal. É como, por exemplo, um aluno de universidade que fica para uma disciplina, ele segue adiante, mas ele tem que fazer durante aquele período aquela disciplina. Isso. Eu, alguns anos atrás, estive em Cuba. E lá é um país comunista, onde a educação é uma prioridade. E o que eu observei lá, professor Ivo, é que as escolas, muitas vezes, elas funcionavam numa simples sala, mesmo em Havana, que é uma capital, uma cidade grande, e os alunos, a professora acompanhava o aluno desde o período lá do pré-primário até o período final da alfabetização. Então, era sempre a mesma professora. Eu, no interior de Santa Catarina, lá no interior, nós tínhamos uma professora só para vários alunos de várias séries. Como é que o senhor vê esse modelo de o professor ser responsável pela alfabetização daquela turma? Esse é um modelo já superado? Como é que o senhor analisa esse sistema? Eu acho interessante, eu também peguei essa época, essa fase, né, em que a gente tinha um professor do início até o final, praticamente até o final do ensino fundamental, que era o primário naquela época, né? E era um ensino bastante bem sucedido também, né? Só que hoje, devido à evolução didática, pedagógica, então entendeu-se que seria interessante que de ciclos em ciclos, de anos em anos, então o professor também renovasse o professor, né, para ele que seria um tipo de especialista numa certa fase do ensino, numa certa etapa do ensino fundamental, né? Na verdade, eu não vejo isso assim com muito entusiasmo, Eu acho que o ideal seria os professores trabalharem juntos desde o início até o final do ensino fundamental. Seria o ideal. Todos os professores, mas trabalharem juntos, unidos, né? Mas é uma questão de estrutura, de infraestrutura. A gente não tem essa infraestrutura toda disponível. Por isso que não é possível fazer isso. O senhor, professor Ivo, agora o senhor tem uma experiência bastante rica nesta área da educação à distância. O senhor coordena o curso da Facinter de Pedagogia à Distância e que tem um número grande de alunos em todo o território nacional. Agora, recentemente, o ENADE, ele fez uma avaliação dos alunos de vários cursos superiores. Foram de 15 cursos superiores e essa avaliação envolveu as modalidades presencial e à distância.
E desses 15 cursos, 9, os alunos à distância tiraram médias superiores aos presenciais, inclusive os alunos de pedagogia. O que o senhor atribui a esses alunos que estudam à distância, muitas vezes apenas uma vez por semana, tirarem notas superiores àqueles alunos que vão todo dia na faculdade, na escola, têm contatos com os professores, um contato pessoal? O que o senhor atribui esse fator dos alunos à distância se saírem melhor do que os presenciais? Na verdade, é uma ilusão aquele estudante que pensa, eu vou fazer uma educação, um curso de pedagogia à distância, porque daí eu vou me sair bem, vai ser fácil. É um ledo engano, porque na verdade ele tem que estudar de fato. Se só temos a aula, por exemplo, segundas-feiras à noite, no entanto, ele tem que estudar terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, ele tem atividades, ele tem estudos orientados, ele tem que trabalhar de fato. Então, este aluno de educação à distância, não é que o aluno da educação presencial não deva ser assim também, mas, essencialmente, o aluno de educação à distância, ele tem que ser uma pessoa com autodeterminação, uma pessoa bem determinada, um aluno que tenha autossuficiência, que saiba o que realmente quer, porque senão ele não vai adiante. Tem que ter um esforço de vontade muito grande também. Uma determinação muito forte. Para enfrentar. E isso o senhor acha que faz a diferença, então? Ajuda a fazer, ajuda a fazer. Eu atuo tanto no ensino presencial como à distância. Durante muitos anos eu trabalhei no presencial, em curso de pedagogia presencial e à distância agora. Eu aprecio os dois, né? Mas na verdade eu vejo que esse aluno de educação à distância, de ensino à distância, ele necessariamente tem que ser um aluno determinado, um aluno que sabe o que quer, senão ele não vai adiante. Quando surgiu essa avaliação, até surpreendeu os técnicos lá do MEC, houve alguém que argumentou, mas os alunos à distância são pessoas de uma idade um pouco mais elevada, tal, então eles estão mais conscientes, eles se dedicam mais. Daí fizeram a comparação nas faixas etárias e os alunos também das faixas etárias inferiores tiraram também notas superiores àqueles da mesma faixa etária. É interessante. E nós temos a educação à distância, ela não veio para tirar o lugar dos professores, da educação presencial, de jeito nenhum, e nunca vai tirar o espaço. Porque nos países mais adiantados em educação à distância, por exemplo, Alemanha, Espanha, Portugal, Estados Unidos e Inglaterra, eles estão mais ou menos uns 50 anos adiantados em educação à distância do que nós. No entanto, lá, a educação presencial, o ensino presencial, ele nunca perdeu o seu espaço. Ele sempre existiu e sempre existirá, né? Agora, a educação à distância, na verdade, ela vai onde muitas vezes o ensino presencial não consegue chegar. Por exemplo, uma faculdade, um município pequeno, uns 5.000 habitantes, entre zona urbana e rural, pode ter a sua faculdade, quando é à distância. Agora, no presencial, uma faculdade presencial seria mais difícil. Economicamente não seria viável. E dias atrás estive em Boa Vista, Roraima. Estive em Taba de Índio. Quer dizer, a faculdade estava lá dentro da aldeia? Dentro da aldeia. Os índios, a maioria deles, com criança no braço, as índias amamentando e de pé descalço. Dá uma fazendo emoção, a faculdade. Dá uma emoção isso aí. Então as índias falando, poxa, a gente talvez nunca teria essa oportunidade de fazer um curso de pedagogia se não fosse à distância, né? Então, lógico, eu sempre digo, não é que aqueles índios, eles estejam tão bem preparados para fazer um curso de pedagogia à distância como as pessoas que têm maior acesso desde muito tempo, desde o início de suas vidas, à cultura, né? No entanto, para aquela Taba, aquela circunferência, aquela circunstância onde estão, aquele meio dos índios, para eles isso faz um grande diferencial. E o livro, porque os cursos do Grupo Uninter, tanto da Facinter quanto da FATEC,
o aluno sempre recebe um livro que normalmente é escrito Pelo por um próprio doutor, professor. pelo próprio professor. Isso. O senhor acha que também o fato do aluno ter que estudar, ler o livro, que é o livro texto, Sim. isso também contribui muito na formação, porque ele está tendo... O senhor estudou na Europa, o seu livro é um livro que traz as mais modernas teorias de avaliação, então aquilo que dificilmente a pessoa teria lá numa faculdade local, hoje ela tem um doutor dando aquela disciplina e com um livro de alto nível. De fato, nem todo professor que é bom presencialmente, ele é bom à distância. Eu conheço vários colegas que são ótimos no ensino presencial, mas na educação, no ensino à distância, eles não são tão bons. Mas, de fato, você tem razão, o professor de educação à distância, por exemplo, o caso da Facinter, do curso de pedagogia, ele necessariamente tem que ser um bom professor. Então, o aluno, nós nunca temos reclamações com relação às aulas, que são o carro-chefe, na verdade, do curso de pedagogia. Mas, por quê? Porque os professores realmente são bons, o material didático é muito bom, o apoio que eles recebem pela tutoria central, pelos tutores locais e os de Curitiba, eles fazem um bom trabalho. Tem um professor lá na ponta acompanhando, lá naquela aldeia de índios que o senhor foi visitar em Roraima, tem alguém formado que acompanha o trabalho dos alunos. Isso, o tutor tem que ser uma pessoa, no caso de pedagogia, tem que ser uma pessoa licenciada. É um professor, então, é um de professor, pedagogia, com pós-graduação. Isso, com pós-graduação, com graduação e pós-graduação. E ele fica lá junto com os alunos. Fica lá junto com os alunos, atendendo os alunos. Não é que ele domine todas as disciplinas daquele curso de pedagogia, mas ele, pelo menos, é uma pessoa, o tutor é uma pessoa que sabe orientar os alunos onde encontrar saída, né? Como eles poderão encontrar aquele conhecimento que eles gostariam de desenvolver além da aula. Aliás, professor Ivo, esse não será o professor do futuro? Já que o conteúdo todo vai estar disponível aí na internet, ele não vai ser aquele que vai ensinar o aluno como aplicar este conteúdo? De fato, você veja, professor Jorge Bernardi, ultimamente, a cada 3 anos, duplica o número de conhecimentos, devido à velocidade dos meios de comunicação. Isso há 15, 20 anos atrás não acontecia. Hoje, a cada 3 anos, duplica o número de conhecimentos. Então, o professor, ele tem que ser, não é que ele saiba dominar tudo, que necessariamente tem que dominar tudo, todos esses conhecimentos, mas ele é um expert que está à disposição da sociedade para lhe dar respostas mais rápidas, mesmo que ele não tenha resposta para tudo, ele pelo menos oriente onde encontrar, como chegar àquele conhecimento, né? Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor Dr. Ivo José Botti. Queremos agradecer muito, professor Ivo, a sua presença aqui. O nosso tempo foi tão pouco que tínhamos uma série de perguntas, mas ficaremos para uma próxima oportunidade. Eu também agradeço o convite, porque afinal falar sobre educação é o chão da gente e é preciso falar sobre educação. Acho que nós falamos muito pouco sobre educação, aquilo que mais pesa no nosso desenvolvimento social, né? Correto. Muito obrigado, professor Ivo. Um grande abraço. Tá, obrigado, sim. Retornamos com Gestão Pública em Debate,
um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa tem o apoio cultural do Grupo Educacional Uninter. Ele é retransmitido pela TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos em gestão pública em todo o território nacional. Hoje nós estamos debatendo a formação de professores. E a nossa segunda convidada é a professora e mestre Sandra Urbanetes. A professora Sandra é pedagoga, é doutoranda em educação pela Universidade Federal do Paraná, é mestre em Educação e Trabalho também pela Universidade Federal do Paraná, licenciada em Pedagogia, é professora de Pesquisa Educacional, os famosos TCC, Trabalho de Conclusão de Cursos, é também professora de pós-graduação, ela é coordenadora do curso de Pedagogia da FACINTER, o curso presencial, e foi professora e orientadora educacional na Rede Municipal de Ensino e também foi professora da Universidade Federal do Paraná e também da Rede Estadual de Ensino. Embora seja bastante jovem, a professora Sandra tem toda essa experiência. Professora Sandra, eu gostaria que a senhora nos dissesse como ocorre a formação do pedagogo atualmente. Nós já debatemos aqui com o professor Ivo que aquelas especializações que antes haviam, há 2 anos atrás, o MEC extinguiu. Mas me parece que hoje há esse conteúdo está embutido no próprio curso. Gostaria que a senhora nos dissesse, porque a pedagogia sempre é um curso muito procurado, talvez um dos mais procurados. Primeiro, quero agradecer, a presença, a oportunidade de estar aqui, um grande prazer participar do seu programa. A pedagogia realmente é um curso bastante procurado, porque acaba sendo um curso que dá resposta para algumas questões da sociedade nos vários momentos históricos em que essa sociedade se põe. As especializações realmente foram superadas. Elas eram a expressão de um momento histórico onde a formação profissional era muito fragmentada e hoje se busca uma formação mais integrada e mais de acordo com as demandas que a própria realidade oferece. O curso de pedagogia, apesar de ter nascido historicamente com uma ideia de formação técnica específica para um profissional que seria aquele que iria pensar a educação, ele sempre esteve muito próximo da formação de professores para a educação básica. E esta ideia de que a formação de professores, ou seja, a docência, tem que ser a base da formação do pedagogo, é a ideia que acabou vigorando e que, através das diretrizes curriculares publicadas agora em 2005 e 2006, ficou como uma expressão mais forte. Hoje, o pedagogo, então, ele é o educador, o professor do curso, digamos assim, da educação infantil e da educação fundamental, basicamente isso. Exatamente. Ele tem essa formação também, porque nós entendemos que, ao fazer a formação de professores, nós conseguimos fazer também a formação do pedagogo, do gestor. Quando nós superamos aquela separação entre orientador, supervisor, administrador, nós pensamos na formação de um profissional da educação que entenda as relações pedagógicas na sua totalidade e que, portanto, pode estar atuando tanto em sala de aula, na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, quanto também na gestão educacional. Houve um momento até que havia uma dúvida se o curso que iria atender as crianças na educação fundamental, nas séries iniciais,
ou na educação infantil, seria a pedagogia e o normal superior. Parece que venceu a tese da pedagogia. Por quê, professora? Na verdade, precisa esclarecer também uma questão, né? O normal superior nasce também dentro de uma discussão da necessidade de se formar o professor que já atuava em sala de aula num nível superior. Então, as primeiras discussões que apontaram o normal superior se fizeram a partir desta ideia. E que ninguém pode negar que é uma ideia digna, né? Porque todos nós queremos que os nossos professores desse Brasil inteiro sejam formados no nível superior. A discussão de que o normal superior veio para atender uma certa demanda e essa demanda acabou brigando de frente com a pedagogia, porque a pedagogia historicamente, já havia se constituído como espaço por excelência desta formação destes professores. Isso causou realmente um embate aí bastante significativo, acho que aí nos últimos 5, 6 anos ficou-se esse embate. Realmente acabou vencendo a ideia da pedagogia, justamente porque consolidou-se no curso de pedagogia a formação de professores. Professora Sandra, uma outra questão. Nós sabemos que ainda hoje a pedagogia é um curso basicamente feminino. Tem alguma razão, até de ordem psicológica, que as mulheres são melhores educadoras do que os homens, ou o homem também pode atuar nas séries iniciais, na educação infantil? A senhora poderia mais ou menos esclarecer por que é um curso onde a grande maioria dos profissionais são mulheres? Veja, a minha hipótese particular é de que... A sua tese de doutorado é sobre esse tema, não? Não, a minha tese de doutorado é sobre um outro tema. Mas a minha hipótese a respeito desse assunto é vinculada à questão histórica, né? Há algum tempo atrás, né, bastante tempo atrás, os professores eram homens, certo? E por que eram os homens? Eram os professores que tinham a possibilidade de ter uma formação mais elevada e tinham um reconhecimento social muito mais elevado. A minha hipótese é de que o curso de formação de professores adquiriu um feitio mais feminino a partir do momento em que a profissão de professor também perdeu o seu valor social. E a universalização não contribuiu para isso também? Sim, com certeza, com certeza, né? Você demanda um número maior de pessoas e você também barateia essa mão de obra, porque se há 20, 30 anos atrás um professor conseguia prover toda a sua família materialmente, hoje alguns até conseguem, mas são muito poucos. Certo? Então, a minha hipótese é de que a feminilização do magistério se dá no momento em que você tem uma desvalorização da carreira também, né? Certo. Só me parece que aquela normalista tradicional, aquela que usava o uniforme azul e branco, daquelas canções antigas, essa praticamente está desaparecendo no nosso país, né? Porque no ensino médio já são raríssimos os cursos de normal, né? Nós tivemos aí, justamente naquele embate da formação de professores sendo exigida em nível superior, quando surge a figura do curso normal superior no Brasil, nós tivemos a extinção quase que completa do magistério nível médio. Porém, com a retomada das diretrizes, nós percebemos que isso tem voltado. Em Curitiba, por exemplo, nós temos alguns colégios tradicionais de Curitiba que voltaram com força total, o magistério sendo procurado. E o aluno que faz, por exemplo, o normal, quando ele entra na pedagogia, ele está melhor preparado do que o aluno que fez o segundo grau básico? Regular? Eu não sei se ele está melhor preparado. Nós
teríamos que até fazer uma pesquisa a respeito disso. Eu acho que ele tem mais condições porque ele passou 3 anos do ensino médio estudando especificamente a questão da docência, especificamente a questão do magistério mais de perto. Então, nesse aspecto, talvez ele esteja melhor preparado. Mas acho que não é uma questão assim linear. Acho que nós não podemos fazer essa associação assim de maneira tranquila. Teríamos que fazer uma boa pesquisa. Uma outra questão, professora Sandra, diz respeito às escolas educacionais. Nós sabemos que a abordagem tradicional do ensino, que vigorou durante muitos e muitos anos, séculos, podemos assim dizer, a educação ela tinha a finalidade de acumular, de armazenar informações sobre o mundo, enfim. E a avaliação, ela era mais uma avaliação de quantidade, daquilo que você conseguia reter. Essa escola tradicional, ela ainda tem uma certa preponderância, ou nós estamos com essas novas escolas que estão surgindo, esses novos conceitos educacionais, inclusive aqui no Brasil nós tivemos o Paulo Freire, que faz uma espécie de uma escola da libertação do oprimido, né? O que efetivamente se ensina na faculdade de pedagogia? Essa é a nossa dúvida, nossa pergunta. O nosso objetivo é que o aluno consiga ter pelo menos um panorama de todas essas possíveis escolas, certo? Porque o pedagogo e o professor precisa ter clareza de qual vai ser o fundamento epistemológico que ele vai adotar para si enquanto profissional da educação, né? Ele precisa conhecer todas essas escolas e todas essas linhas de pensamento para poder assumir qual é a sua e também para poder identificar nas instituições onde ele vai atuar qual é a linha pedagógica que aquela instituição exerce, para que ele possa saber se ele vai ter espaço ou não, se ele vai concordar ou não com essa possibilidade. Há uma liberdade, a senhora foi professora do Estado, foi professora da Prefeitura de Curitiba, da Universidade Federal, há uma liberdade do professor utilizar-se dessas metodologias ou hoje, digamos assim, na rede pública, mesmo nas escolas particulares, também se direciona para um determinado tipo de escola. Como é que ocorre isso a nível da formação das nossas crianças, podemos assim dizer? Veja, nós temos assim várias situações. Como o espaço da educação é um espaço que reflete também o espaço social, nós temos dentro da escola e dentro das instituições educativas o espaço da contradição. Então, nós vamos encontrar escolas extremamente ditas tradicionais, onde os profissionais encontram um grande espaço de liberdade de criação e de atuação. Da mesma forma, nós vamos encontrar escolas ditas mais liberais ou mais, enfim, abertas, onde o profissional não encontra um espaço e tem uma limitação, tem um vigiar das suas ações. Tem uma linha pedagógica que deve ser seguido? Cada instituição educacional deve definir a sua linha pedagógica, né? Porque se a instituição não souber, nesse sentido, professora? Existe a liberdade na legislação. No setor público, existe. O setor público, tanto a Secretaria Estadual quanto a Secretaria Municipal, ela é que define a linha para a sua rede de ensino, né? Mas, legalmente, em termos de união, nós temos essa liberdade dos estados, municípios e das instituições particulares se organizarem como acharem melhor. A senhora estudou educação e trabalho. Isso. A senhora é uma pesquisadora nessa área, da educação e do trabalho. Estudando essas várias escolas, por exemplo, uma abordagem humanista, mais do Carl Roger, a abordagem cognitiva do Piaget,
mesmo essa abordagem comportamentalista, que é o behaviorista, né? Enfim, o positivismo lógico, todas essas escolas, e aqui no Brasil nós temos o Paulo Freire com essa a pedagogia do oprimido. O que traz mais resultados? Porque a gente sabe que algumas escolas até questionam essa possibilidade de você preparar o cidadão para o trabalho, porque você tem que preparar para a vida. Então, às vezes, uma tem posturas até de confronto em relação às outras. O que a senhora, na sua opinião, na sua avaliação, a senhora que estudou educação e trabalho, acha que é melhor para que um país possa se desenvolver, que as pessoas possam viver felizes, possam viver com dignidade? Qual é a escola da senhora? Vamos assim. Então, veja, é preciso esclarecer primeiro uma questão, né? A vinculação entre educação e trabalho se dá no entendimento de que, quando você entende o mundo do trabalho, certo? A forma de organização social, você consegue entender melhor as relações educacionais, estejam elas em que instituições elas estiverem. Então, nós não podemos dizer assim, nós vamos preparar para a vida ou nós vamos preparar para o trabalho. Na verdade, você faz as duas coisas, né? Se o senhor me pergunta o que eu acredito seja melhor, uma educação profissional, uma educação técnica, né, focada para a profissionalização do indivíduo, ou uma educação generalista, uma educação humanista, uma educação de formação integral, eu vou lhe dizer que a minha defesa é que a gente consiga fazer as duas coisas, certo? Porque quando você pega uma escola de alto nível de formação profissional técnica específica, você percebe que você consegue sim fazer uma formação quase que integral. O que eu acredito que nós precisamos superar é essa ideia de dicotomia. Que se eu tenho uma formação específica para o trabalho, eu não posso ter uma formação integral humanista. Acho que no nosso país nós não conseguimos fazer isso. São pouquíssimas as experiências em que isso realmente se efetiva. Mas acredito que isso é uma coisa que nós precisamos buscar, porque todos os países que nós conhecemos que conseguiram superar os seus problemas sociais, além dos seus problemas socioeconômicos, superaram também os seus problemas educacionais a partir de uma formação sólida, certo? Hoje nós temos aí problemas educacionais seríssimos, como uma reportagem que outro dia eu estava assistindo na televisão. Você tem crianças na quarta série, com 58% deles não conseguem ler e escrever, né? Então isso é um problema sério. Desculpe, professor, o que a senhora atribui a isso? A metodologia, a falta de preparo dos próprios professores, ou, digamos assim, um certo descaso nesse processo educacional? O que a senhora atribui esse fato? Olha, eu acredito que isso se dá em função de uma escolha consciente ou inconsciente que o nosso país fez por não traçar um plano nacional de educação, não traçar um programa de investimento concreto em educação, né? Porque nós expandimos as vagas, nós abrimos a educação em todos os cantos desse país, mas nós não temos garantido condições concretas dessas escolas, desses professores, desses governantes até, de realmente fazer o programa de educação acontecer, né? Como uma prioridade, a senhora diz. Exatamente, como uma prioridade. Porque você fala, todo mundo fala em educação, né? Todo mundo fala da necessidade da educação, mas são poucas as ações concretas. E por outro lado, nós vemos assim, em várias organizações não governamentais, em várias iniciativas de todos, né, os espaços aí sociais, que quando a efetividade se põe na materialidade, quando você realmente cria condições concretas, você consegue fazer com que o programa de educação dê resultados, né?
Outra questão, professora, a gente sempre ouve, e é um motivo de luta, inclusive, dos professores, até agora não tem mais, mas um tempo atrás havia aquela frase, hei de vencer mesmo sendo professor. Mas apesar dessas dificuldades salariais que o professor sempre enfrenta, o curso de pedagogia, pelo menos, sempre é um dos mais procurados. Sim. Por quê, professora? Porque a relação educativa é uma relação ainda necessária nesta sociedade, né? Então, as pessoas sabem que ainda há espaço para a sua inserção profissional no curso de formação de professores. E como a senhora vê as novas tecnologias? Por um lado, nós temos em grandes capitais, em cidades maiores, toda uma tecnologia à disposição, o computador, a televisão, a internet, e lá no interior, muitas vezes a escola não tem banheiro, não tem luz elétrica, os alunos não têm cadernos, não tem merenda. A senhora que teve essa experiência também como educadora lá na sala de aula, e hoje a senhora dirige, forma novos educadores, como que a senhora vê essas distorções que nós temos em nosso país? Essas são as nossas contradições, né? Eu diria que a gente nem precisa ir muito para o interior para achar problemas assim tão sérios, certo? Às vezes aqui bem próximo nós encontramos situações muito complicadas. Mas eu acredito que isso, como contradição, precisa ser vencida, porque as novas tecnologias são novas ferramentas que podem ser usadas e devem ser usadas para a difusão de conhecimento e para a busca de uma maior disponibilidade de informações para as pessoas, mas existem dificuldades aí que precisam ser vencidas. Uma última pergunta, professora. Outro dia eu estive em Brasília, no Senado, na Comissão de Educação, e o senador Cristóvão Buarque estava presidindo uma audiência pública sobre violência nas escolas. Esse é um tema que preocupa os pedagogos? Com certeza. De novo, eu vou fazer a minha fala, né? Assim como nos preocupa enquanto pessoas nesta sociedade em geral, nos preocupa mais ainda com relação à questão educacional, porque a violência é um sinal de que nós não estamos bem, né? A nossa sociedade hoje é uma sociedade muito violenta porque é uma sociedade muito problemática, muito desigual, muito injusta. E isso se manifesta na sala de aula, na sala da coordenação, na sala do diretor da escola, né, da diretora da escola, enfim, se manifesta no corredor, na cantina, e realmente é uma questão que preocupa. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate a professora mestre Sandra Urbanetes. Ela é coordenadora do curso de Pedagogia da Facinter, o curso presencial. Professora Sandra, nós queremos agradecer muito a sua presença. Imagina, eu tenho certeza de que a senhora contribuiu muito na formação dos nossos alunos e também para esclarecer os nossos telespectadores. Muito obrigado. Obrigada, senhor. As exigências do mercado profissional impõem necessidades de se possuir um diploma de ensino superior, mas muitas pessoas têm dificuldades na hora de fazer uma faculdade. Na maioria das vezes, o curso desejado não existe na cidade onde se mora, dificultando o acesso ao conhecimento dos brasileiros. A falta de tempo, combinada com os problemas pessoais, como o de renda, também são alguns dos obstáculos para a realização ou continuidade dos estudos. Muitos brasileiros estão encontrando a solução no ensino à distância para realizar o sonho de concluir um ensino superior.
A educação à distância tem mostrado grande importância para atender um número incalculável de alunos que estão atrás de conhecimento. No entanto, esta modalidade de ensino não é uma novidade. Com origem no século XVIII, o IAD era feito através de correspondências e foi uma experiência que deu certo. Neste cenário, o Grupo Educacional Uninter surgiu investindo no que há de melhor em tecnologia e metodologia do ensino à distância, melhorando o sistema de ensino e levando estudo de qualidade a todas as pessoas. Hoje, com a videoconferência e com a informação via satélite, é possível assistir a aulas em tempo real em telesalas, de forma com que haja uma interação entre aluno e instituição de ensino. Com este suporte, o IAD está tomando um caminho de democratização da educação, fundamental para um país como o Brasil, que tem mais de 85% dos brasileiros acima de 18 anos que ainda não fizeram curso superior. Com a difusão do ensino à distância, o Uninter quer promover a diminuição da migração regional, fixando as pessoas em sua região de origem, promovendo o desenvolvimento local através da qualificação dos profissionais da região. Agora, conheça em detalhes a metodologia, bem como a tecnologia empregada no ensino à distância, que tem sido um dos maiores fatores de crescimento da educação no Brasil. Em cada cidade onde se faz presente, o Grupo Uninter trabalha em parceria com escolas de primeiro e segundo grau, aptas a oferecer estrutura física compatível com a estrutura que o grupo apresenta em suas unidades em Curitiba, dentro dos padrões exigidos pelo MEC. Essas escolas parceiras são chamadas de centros associados e passam por uma rigorosa avaliação antes de serem escolhidas pelo grupo. Após esta avaliação, os centros associados passam a receber o sinal das aulas via satélite nas chamadas telesalas. Através de satélites banda C e banda KU, o IAD Uninter conta com sinais digitais via satélite durante 24 horas por dia, garantindo um sistema de comunicação simultâneo para todo o país, permitindo que, por meio da metodologia de educação à distância da EDSAT, Rede Brasileira de Educação via Satélite, centenas de telesalas tenham, ao mesmo tempo, cursos de graduação e pós-graduação, assim como seminários e palestras. Um dos grandes diferenciais desta modalidade de ensino é que o aluno, se não puder estar presente na telesala de sua cidade, pode assistir às aulas no centro associado mais próximo. Hoje, são aproximadamente 1.200 polos credenciados pelo MEC em todo o Brasil, que formam anualmente milhares de alunos através da Faculdade Internacional de Curitiba, a Facinter, e a Faculdade de Tecnologia Internacional, a FATEC Internacional. No ensino à distância, a interatividade entre alunos e professores é fundamental. No Grupo Educacional Uninter, o aluno pode fazer questionamentos durante as aulas através do serviço 0800, internet e diversos outros, como chat, Claro Line, vídeo on demand e ambiente colaborativo. Para cada disciplina de todos os cursos superiores, o aluno recebe livros elaborados pelos professores que ministram as aulas via satélite. Este material é especialmente confeccionado para educação à distância através da editora IBPEX e já está incluído na mensalidade. São 30 livros em média de leitura obrigatória por curso. Empresas também podem participar da sistemática de ensino à distância do Grupo Educacional Uninter, oferecendo a seus colaboradores cursos e treinamentos no próprio local de trabalho, contribuindo desta forma com seus programas de responsabilidade social. Uma iniciativa como esta qualifica os trabalhadores e aumenta a produtividade. É bom para a empresa e melhor ainda para o funcionário. São dezenas de opções de cursos à distância autorizados e reconhecidos pelo MEC e ministrados pelos melhores profissionais da área educacional brasileira. Os alunos de todo o Brasil podem ainda dar continuidade aos seus estudos através de pós-graduação e MBA pela metodologia à distância. A seriedade com que trabalha e a confiança que o Grupo Educacional Uninter conquistou ao longo dos últimos anos tem colocado profissionais altamente qualificados no mercado de trabalho brasileiro, realizando sonhos e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do país.
O ensino à distância foi formatado para dar oportunidade aos jovens de ingressar na vida profissional. Porém, devido às facilidades que o sistema oferece, os profissionais que desejam aprimorar seus conhecimentos também têm aproveitado esta chance de crescimento. Com qualidades ímpares, o ensino à distância vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. As vantagens que mais se sobressaem para os alunos são mensalidades acessíveis, que permitem ao estudante adequá-las ao orçamento. Aulas uma vez por semana, facilitando a adaptação de horários e proporcionando mais tempo livre para estudo planejado. E qualidade de ensino, que incentiva o aluno ao crescimento intelectual e profissional. No EAD, os extremos são notórios, mas isso significa harmonia e desenvolvimento em conjunto. O ensino à distância está presente, por exemplo, em grandes centros e também em pequenas cidades, oferecendo as mesmas oportunidades a todos.